Elivaldo Barbosa, boa tarde, seja bem-vindo, Elivaldo. Obrigado, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você que segue nos acompanhando. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações em torno das discussões. Está acontecendo ainda na Assembleia Legislativa, Elivaldo, um encontro, como disse a Ayala Sena, de vários poderes, judiciário, legislativo e autoridades de saúde, para tratar de avanços do combate à pandemia no estado do Piauí. Exatamente, é uma reunião importante que envolve não só os deputados, como também o Poder Executivo, através da presença virtual do governador Wellington Dias, do prefeito de Teresina, como também de representantes do Tribunal de Justiça e de Ministério Público de uma maneira geral. O esforço interinstitucional é para exatamente encontrar medidas comuns para o enfrentamento de um inimigo comum de todos, o novo coronavírus. Tá certo, daqui a pouco vamos tratar a respeito deste assunto. Agora nós vamos falar a respeito da aparição do ex-presidente Lula. Elivaldo Barbosa, enquanto nós estávamos aqui ontem, o ex-presidente Lula estava pela primeira vez fazendo um pronunciamento, depois da sua inocência. Hoje ele é tecnicamente um homem inocente, afinal de contas, todos os processos que o condenou foi anulado na decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. E essa aparição do ex-presidente, assim como as suas declarações, geraram uma série de repercussões, tanto naqueles políticos que fazem parte do bloco de esquerda, mais afinado com as ideias do presidente Lula, alguns até manifestando o interesse de uma união das esquerdas em torno do nome de Lula, quanto dos oposicionistas. O senador Ciro já fez um pronunciamento, já falou a respeito do Lula de hoje, diferente do Lula de ontem. O presidente Jair Bolsonaro fez, numa fala aos apoiadores, uma crítica ao ex-presidente, afirmando que o ex-presidente veio falando mentiras e coisas, enfim, uma série de troca de acusações, inclusive. Fato é que, de fato, de novo, teremos 2022 polarizado. De um lado, o Partido dos Trabalhadores, do outro lado, os aliados de Bolsonaro. Elivaldo. Olha, Joel, sobrou, sabe para quem? Para quem? Dentre os desdobramentos dessa situação nova que surgiu em torno da disputa pelo poder no país, sobrou para o consórcio de imprensa. Os grandes veículos de comunicação, que relatar alguns, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, ele mantém assim uma postura de enfrentamento, podemos até assim dizer, críticas diárias, em tempo real, melhor dizendo, porque agora tem as edições online, em tempo real do governo e da postura do presidente Bolsonaro. E a gente percebe que também há uma aposta numa alternativa de centro, numa alternativa de união nacional. Eis que surge o ex-presidente Lula, também desafeto deste segmento da imprensa. Então já há editoriais hoje do tipo, não podemos ficar entre o ruim e o pior, temos que ter um meio termo. Não teremos. Teremos Bolsonaro e Lula. E Lula, vai ser só os extremos, Elivaldo Barbosa? Bom, Elivaldo, e muita gente ficou em dúvida. Olha, até um dia desses o ex-presidente Lula estava preso. De repente, ele está de condenado passou a inocente, é um homem inocente hoje, com direitos políticos recuperados. O que aconteceu nessa movimentação? O que diz a lei a respeito dessa situação toda, principalmente dessa recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula? Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo o advogado Anderson Vieira, recebendo virtualmente o advogado Anderson Vieira, que conversa conosco a respeito deste tema. Doutor Anderson, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Queria tentar, com a ajuda do senhor, compreender um pouco desse cenário. Por que o ex-presidente Lula recuperou não só a liberdade total, mas também os direitos políticos? O que aconteceu do ponto de vista do direito que o fez recuperar essas possibilidades? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Prazer sempre falar com vocês. O que aconteceu, de fato, foi que houve uma decisão que surpreendeu boa parte da população brasileira e acredito que boa parte daquelas pessoas que acompanham os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão monocrática do ministro Fachin, prolatada na segunda-feira última, em que ele anulou todas as condenações do presidente Lula. Como você falou, o presidente Lula ele não tinha todos os direitos políticos ativos, né? Ele tinha o direito de votar, de se manifestar politicamente, mas não tinha o direito de ser votado. Ele estava inelegível por conta da lei da ficha limpa, que diz, pelo seu artigo 1º, que são inelegíveis. Então, com a condenação cancelada, anulada, e era justo ela, a condenação em segundo grau, que o tirava da eleição, ele volta ao cenário político, é mais uma peça no xadrez.
Agora, em relação, doutor Anderson, boa tarde, em relação, por exemplo, a projeções que se faz da análise do mérito, já que a decisão tem efeito apenas no rito processual que foi, na visão do ministro Edson Fachin, desvirtuado. Por isso, o motivo da anulação das condenações. Há uma possibilidade jurídica desse mérito ser avaliado nesse caminho proposto, ainda que isso ainda vai ser analisado em grau de recurso no plenário do Supremo? Certo. Essa decisão do ministro Fachin, ela se deu no habeas corpus. Antes de adentrar o mérito do habeas corpus em si, ele reconheceu a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Então, em razão disso, ele anulou as condenações, mas ele manteve, pelo menos em parte, os atos instrutórios. Quem vai decidir se esses atos de instrução do processo, ou seja, aqueles atos de colheita de provas, de quebra de sigilo, enfim, os atos que instruíram o processo, quem vai decidir se eles continuam válidos é o juiz competente que foi indicado pelo ministro Fachin como sendo o juízo da seção judiciária do Distrito Federal. Então, o problema central é esse. O juiz é como se fosse o juiz que julgou foi o juiz errado, né? Não era o juiz que naturalmente seria o juiz para esse caso. Na opinião do STF, seria um juiz lá de Brasília. Agora, pergunto, doutor, se for correr de novo o processo, se for analisado novamente esse processo, até quando ele pode ser analisado sem causar prejuízos aos direitos políticos do ex-presidente Lula, que nitidamente tem a intenção de ser candidato a presidente em 22? Certo. Joelson, a pessoa ela tem seus direitos políticos cassados se ela for condenada criminalmente e transitar em julgado. Aí seria um caso. O outro caso é se ela for condenada por órgãos colegiados, ou seja, órgãos de segunda instância, tribunais, que podem condenar e, a partir daí, ele se torna inelegível. Ou seja, hoje, na situação atual, para o ex-presidente Lula voltar a ser inelegível, precisaria tramitar na primeira instância do Distrito Federal, ter recurso e ser condenado ainda no TRF da primeira região, no Tribunal Regional Federal da primeira região, que é o grau recursal de Brasília. Prescrição do mérito, doutor Anderson, é possível? É possível, inclusive é provável, porque a prescrição ela vai até ter prazo diminuído pela metade em razão dele ser maior de 70 anos. Então, a chance de acontecer isso é grande. Falando agora sobre o direito eleitoral, nós vimos ontem um ato de fala do presidente Lula, que foi um ato político forte, né? O que diferencia, evidentemente, de uma campanha eleitoral. Atos desse tipo, que projetam uma candidatura para 2022, são válidos em um momento como esse, nesse cenário? Nós temos, por exemplo, uma eventual propaganda extemporânea, algum tipo de crime quando candidatos ou pré-candidatos se apresentam tão cedo à disputa? Eu penso que não, Gilberto. Foi uma fala política, obviamente. A gente vê indícios de que ele tem essa pretensão de se tornar candidato no próximo ano, mas não configura, pelo menos a meu ver, uma propaganda extemporânea, fora de prazo, né, antecipada. Não tem divulgação de número, não tem divulgação de pedido de voto. Enfim, era mais uma manifestação política que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro pode fazer. Doutor Anderson, só agora uma perguntinha fora desse aspecto. Hoje em Brasília, na área política, lá no Congresso Nacional, se fala muito na possibilidade de mudança das regras eleitorais para o ano que vem. No meio jurídico, essa possibilidade é admitida? Como é que os senhores estão vendo possível aí mudança de regras, como voto distrital, a possibilidade de uma coligação através da federação de partidos? Possível é, mas é provável? Ao que se vê até agora, pouco provável, até porque também teríamos que respeitar o princípio da anterioridade eleitoral. A gente tem que ir para o próximo pleito com as regras bastante definidas. Então, considerando que ainda estamos na fase de debate, que ainda teriam votações, enfim, todo aquele trâmite para que a gente tivesse regras postas no jogo, eu acho pouco provável, mas, enfim, tudo é possível, né? Bom, quando o senhor fala que é pouco provável e que tem que ter anterioridades, nós temos que aprovar essas regras, ou teria que ser aprovada as novas regras para as eleições de 2022, até que mês desse ano? Até o final do ano, Joelson. Até o final deste ano. É isso, até o final deste ano, né? Isso.
Muito bem, para anterioridade, um ano antes. Anterioridade, 1 ano, 12 meses, Muito bem. Quero agradecer ao doutor Anderson, muito obrigado pela participação aqui conosco. Doutor Anderson Vieira, advogado, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço o convite, Joel, Arivaldo, um abraço a todos e uma boa tarde. Muito bem. Obrigado. Aí, Elivaldo Barbosa, o senador Ciro não acredita que politicamente haja essa aprovação. O doutor Anderson agora reforça esse, não, acho muito pouco provável que haja uma tramitação, discussão em tempo suficiente. E de fato, isso, né? Considerando o momento do país, então, essa situação tão confusa da área da saúde, as sessões na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional como um todo, são sessões que acontecem assim de um ritmo aceitável, mas com problemas, enfim, é uma situação complicada para mudar. E ainda há também resistência a essa mudança dentro do próprio Congresso Nacional. Os pequenos partidos lutam exatamente para uma condição um pouco mais favorável à sobrevivência dessas legendas. Do contrário, o quadro partidário brasileiro poderá sofrer acentuada mudança com o pleito do próximo ano, que entra naquele critério da cláusula de desempenho, ou seja, do desempenho mínimo de cada legenda para sobreviver politicamente, com direito a fundo partidário, com direito a tempo, rádio e TV, ou seja, uma sobrevivência legal. Muito bem. Elivaldo Barbosa está querendo dar um conselho para vocês. A regra vai ser essa aí, se organizem nessa regra. Quem for dizer pouco, se esfarele. Exatamente. Vai ser desse jeito, Elivaldo. A meta era enxugar mesmo. O objetivo era esse mesmo. Era isso, era diminuir. Nós não vamos sobreviver e tal, mas o objetivo é esse mesmo, sobreviver só os grandes. Cortar os excessos de partidos. Exatamente. E se organizar dentro dessas siglas. Tá aí, vamos ver como é que vai ser. Mas é como se estivesse se cumprindo o papel da legislação ao longo desses últimos pleitos, né? Aliás, foram várias eleições até que se chegasse a esse modelo que vai vigorar aí em 2022.